Boa noite, 5/12, chegando no Natal. Estive no Rio de Janeiro no final de semana novamente. E aí a gente começou a estudar lá com um amigo meu e a gente começou a conversar sobre o jogo do bicho. Eu procurei estudar um pouquinho. Muito simples de entender. É uma roda, tipo uma roleta. O apontador do jogo do bicho gira a roda, tal qual uma roleta, e são 25 animais: cachorro, leão. E se você acertar o animal, você ganha o prêmio. Então, como são 25 animais, se você apostar R$10, você ganha R$250. Então é barato, você pode pôr R$2, pode pôr R$5. E no dia do sorteio você vai lá e se der o bicho na cabeça, você vai ganhar 25 vezes o que você apostou. Se popularizou, isso foi nos anos 60, né? E a história dele vem da época do Barão de Drummond. Barão de Drummond, ele montou um zoológico ali na Zona Sul, e para chamar o público para visitar o zoológico que ele tinha construído, ele montou esses bilhetes que davam prêmio. A pessoa ia lá, tentava acertar o bicho, os bichos que tinham presos, né? E como forma de divulgação do zoológico, ele começou a vender esses bilhetes, e se a pessoa ganhasse, ela ia lá e pegava o prêmio depois. E deu tão certo que popularizou o jogo do bicho. E como é uma atividade econômica que começou a dar muito dinheiro, os contraventores, né, que até hoje eles não falam que são criminosos, né, eles têm uma visão romântica do jogo do bicho, eles falam que são contraventores. Eles viram uma forma de arrecadar bastante dinheiro aí com a tal fezinha no jogo do bicho, né? Chama fezinha. E aí espalharam bancas pelas cidades e contrataram os apontadores, e a pessoa ia lá, anotava o bicho e ia jogando. Muita gente se viciou nesse jogo, né? Não é brincadeira, é um jogo de azar, né? Como um cassino mesmo. A história conta que a coisa ficou tão bem organizada que o Rio de Janeiro ele foi dividido em áreas, e essas áreas, cada família tomou conta de uma certa região, cada família repartiu o território. Começou uma onda de assassinatos, busca de territórios, e como eles não queriam que a imagem do jogo do bicho fosse associada ao tráfico, né, e a outros tipos de crime, queriam ser contraventores mesmo, como se fosse uma máfia, né? A máfia, ela tem as suas regras e muitas vezes a sociedade protege ali, porque tem uma regra, né? Ó, eu vou te bater aqui, eu vou te dar um soco, mas eu não vou te dar uma facada. Esse tipo de regra. Eles tinham os princípios, né? Meu patrão vai chegar pra mim e vai falar assim, ó, ô Rodrigo, você vai chutar a canela daquela velhinha ali, tá bom? Eu vou lá todo sem graça, dou um chutinho fraco na canela dela, minha obrigação, peço desculpa, né, ó, você me perdoa aqui, foi ser bióde, não doeu não e tal, beleza. Só que tem gente que vai usar dessa ordem e vai dar um bicudo mesmo na canela da velhinha, vai quebrar a perna dela e vai chegar ao ponto do sadismo de gostar, né? Gostar da história. Então o jogo do bicho queria passar essa imagem de herói da comunidade, né? Os bicheiros distribuíam dinheiro para as crianças, davam uniformes, davam merenda e dividiram o território e pararam com os assassinatos de briga por território. Eles eram famílias, né? Cada um ficou com uma parte do Rio, alguns ficaram com as partes mais ricas, né? Que era a Tijuca ali, a Zona Sul e o centro. Teve um bicheiro famoso que ficou com essa parte,
vou citar nomes, né? E os outros foram repartindo nas outras partes, as favelas, a periferia. E assim, durante muitos anos, o jogo do bicho gerou a renda para esse tipo de gente, os contraventores. Nos anos 60, como eu estava estudando, eles começaram a ficar muito ricos, foram ficando mais velhos, né? Os patronos, né? Os donos do território, as famílias, né? Os patriarcas, e resolveram fazer uma lavagem de imagem. Essa lavagem de imagem ela foi feita através do carnaval. Eles se tornaram padrinhos e patronos do carnaval carioca. Cada bicheiro resolveu patrocinar uma escola que promoviam os desfiles. Em uma só jogada, eles primeiro ficaram amigos da Rede Globo, porque a Rede Globo ganha com os filhos da Sapucaí. E segundo lugar, ficaram amigos também dos políticos. Esse desfile traz o turismo e traz a renda, né, para a cidade. Só que, junto com o jogo do bicho, isso a gente está falando dos anos 70, 60, 70 e início de 80, tá, gente? Que era realmente o jogo genuíno. Você anotava, tinha os anotadores certinho, o bicho sempre pagava o prêmio. Se você ganhasse, você recebia, não tinha maracutaia. Só que com a tecnologia começou a ter o bingo, os jogos caça-níqueis, e o jogo do bicho ficou defasado, foi sendo substituída por outras tecnologias e outros tipos de renda. Essas famílias elas não acompanharam, né? Não acompanharam os velhos, né? Os velhos dos anos 60, que hoje a maioria já deve ter morrido, né? Mexeram com muita coisa errada. Se não for assassinado, eles foram pegos aí pela polícia, presos, soltos. O carnaval continua, o carnaval é dominado pelos bicheiros, só que eles tiveram que procurar uma outra fonte de renda que não seja apenas a contravenção do jogo, né? Nesse sistema aí de contravenção, você vai procurar atividade que vai te gerar renda. Se for numa favela, você vai querer... Você tem o poder, porque o poder ele só muda de mão, tá? O poder não deixa vácuo. O poder na favela, todo mundo me respeita, então eu vou... O jogo do bicho tá indo mal aqui, caça-níquel não pegou, o bingo foi proibido, então eu vou mexer com o transporte de passageiro aqui, as vans clandestinas. Eu vou mexer com o gato que abastece o ar-condicionado dos morros do Rio de Janeiro. E começou a misturar a contravenção do bicho com outros tipos de atividades que davam mais lucro. E então essa genuinidade do jogo, né? Dos apontadores do jogo do bicho, das fezinhas, das pessoas, foram substituídas por atividades mais violentas e que aos olhos da Constituição não é contravenção, é crime. Isso realmente são crimes mesmo. A nova geração, né? E eu estava lendo que é uma verdadeira guerra. Essas famílias que antes eles se juntaram e dividiram territórios, os filhos não tiveram a mesma cabeça e começou a matança por território, tal qual a matança pelo tráfico, né? Tem nomes aqui, tá, gente? Que falam, né? Se pesquisar na internet, você vai falar de homem, mulher. Não vale a pena falar que realmente são bandidos, né? Elas com seguranças e eles mandam matar mesmo se tiver algum desafeto, né? E essa aí foi a história do jogo do bicho, que hoje já não é mais popular pela tecnologia, né? Tem as apostas também na internet dos times de futebol e tudo, mas a cultura do jogo do bicho sustentou muito policial corrupto, sustentou muito político, campanha de político, sustentou o carnaval carioca com seus filhos da Sapucaí e da Rede Globo. E ficou perdido no tempo aí, e talvez essa geração aí hoje quem tem aí por volta dos seus 15, 20 anos aí não vai lembrar dessa época, mas foi uma época que dominava mesmo
Rio de Janeiro, que era carnaval, jogo do bicho, futebol e o tráfico de droga vai depois. O tráfico de droga a gente vai falar em outro vídeo. Tá bom, gente? Boa noite aí e fique com Deus.